Fala, meus amigos são paulinos, uma ótima sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias aí do Tricolor, que segue nessa preparação para estrear no Campeonato Paulista neste domingo contra a equipe do Mirassol. Além disso, mais informações desse mercado da bola do São Paulo e ainda sobre os bastidores aí dessa polêmica do clube em relação a um possível impeachment de Júlio Casares. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. O Rodriguinho tá de fato de saída do São Paulo. O Red Bull Bragantino formalizou essa oferta está caminhando e ela tem alguns ajustes finais ali para acontecer. Já está encaminhada, vão ser 5 anos de contrato e o Rodriguinho tem um valor para essa negociação de 3 milhões de euros, que é um valor baixo, considerado baixo, mas é um jogador que está no último ano de contrato. Então, o São Paulo está tentando segurar 20% dessa negociação. 20%? É a fonte mandando mensagem aí? Não, eu estou olhando porque assim, o celular pisca, a gente tem que olhar, né? Eu sei que você está falando. E assim, mas enquanto isso a gente vai passando as informações. E é importante frisar que o São Paulo não tem muito o que fazer, né? Porque tinha a possibilidade de renovar o contrato e essa renovação de contrato não aconteceu. Inclusive, noticiamos o ano passado a intenção do São Paulo de estender o contrato de 26 para 28. Sim. Porque o Rodriguinho estava tendo chance, o Crespo estava dando moral para ele, aquela coisa toda. Mas acabou que não aconteceu. O último ano de contrato, numa negociação, é muito difícil você ser o protagonista da negociação, você clube que tem um último ano de contrato com o jogador. E aí entram vários fatores. O São Paulo já vem de vendas horrorosas de jogadores, Sim, de valores baixos, e aí vai entrar mais uma. Dentro do São Paulo eles já estão até preparados para a pancada que vai chegar quando finalizar essa venda. Então o São Paulo, para amenizar um pouco, tenta segurar 20%. É uma venda baixa de fato. Ô André Hernan, tem muita gente perguntando sobre o São Paulo, que está chegando em peso. Sobre o Casares, qual é a última atualização na questão do impeachment? Mudou a data. Mudou a data, agora será nesta sexta-feira? Quando que vai ser? Me atualiza, por favor. Sexta-feira, dia 16, às 6h30 da tarde. Sexta que vem. Isso, Entendi. dia 16. Obrigado. Na outra sexta, às 6h30 da tarde. E aí existem várias situações que a gente tem que ler um pouco das entrelinhas, né? O presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires, ele acatou um pedido do Júlio Casares, que é da questão da votação. A votação, ela tem 2 termos lá no regulamento, né, no regimento do São Paulo, que um deles diz o seguinte: para você ter um sim do impeachment no caso, teria que ter 75% da participação dos conselheiros. Sim. E aí, esse número, para você ter 75%, esse número teria que ser o número total de conselheiros. Ou seja, seriam 191 votantes. Tá, entendi. Então, assim, você tem que aumentar o quórum. O que é o quórum? A quantidade de pessoas que vão lá votar. Normalmente, nos últimos anos, as votações do Conselho Deliberativo estavam sendo, no São Paulo, de maneira online. Houve um pedido para uma votação presencial. Nossa. E isso foi aprovado também pelo Wolten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é um aliado do Júlio Casares político. Perfeito. Posso ter uma dúvida que eu tenho, Claro. realmente? Essa mudança de ser online, essa votação, para presencial, você que tem mais detalhes dos bastidores sobre isso, o que muda na teoria? Muda que se o cara tiver um compromisso, ele não vai. Tá. Muda que se o cara estiver em viagem, estamos numa época de viagem, não vai. Então, assim, pode ter um número grande de pessoas que não vão lá votar. Sim, Estamos falando de 6h30 da tarde de uma sexta. O trânsito já está voltando. Eu não iria. O trânsito já está voltando. Então, assim, é uma situação em que a oposição coloca como, assim, impeditivos que vão ajudar o Júlio Casares a não passar o impeachment na votação. Entendeu? Entendi. Então faz sentido. Então, assim, é uma guerra política, é um jogo político muito grande entre oposição e situação. E o Wolten Aires, a gente sabe que ele é um aliado do Júlio Casares político, presidente do Conselho Deliberativo. Inclusive, nos bastidores do São Paulo,
isso eu já falei aqui e eu posso repetir para a nossa audiência, se fala muito sobre Outen Aires e Vinícius Pinotti na disputa da eleição no final de 2026. Caramba, o Vinícius Pinotti, inclusive, foi diretor, ele é conselheiro que voltou a ficar muito ativo dentro do clube. E o Vinícius Pinotti ontem soltou uma nota nas redes sociais dele, dizendo que vai votar a favor do impeachment. Ou seja, hoje ele é uma oposição. Mas ele já foi situação. Tem uma foto que é pública, inclusive, do Casares, porque o Pinotti estava próximo à gestão Júlio Casares, no ano passado. E aí tem uma foto que é emblemática, que é o Casares postando e posando com uma foto, a camisa do São Paulo, escrito atrás, Pinotti 10. Putz. E aí você coloca duas fotos de dois caras que são aliados ao Casares, e como é que bate isso no torcedor? Que mudança vai ter? São dois caras que até ontem eram aliados ao Casares, que mudança vai ter? Então o torcedor está muito preocupado, por quê? Porque o São Paulo é um clube que não é democrático na eleição. Ele apenas conselheiros votam, conselheiros vitalícios, conselheiros que estão lá há muito tempo. Ele não é aberto ao sócio para votar. Não é aberto ao torcedor ou ao sócio-torcedor. Dentro do Palmeiras, por exemplo, já que a gente está aqui falando sobre possibilidade de terceiro mandato da Leila, passa primeiro pelo Conselho Deliberativo, depois ele vai para os sócios, e os sócios votam. Eu sou sócio do Palmeiras. Óbvio, eu nunca botei a mão numa cédula, nunca vou pôr uma mão. Mas você é sócio do clube, que você acessa dependências. Eu, como sócio do clube, eu sei que tem muita gente que vota lá, o associado vota. Então, no São Paulo, não vai para o associado. Entendi. É só para os conselheiros. Então, assim, o torcedor de São Paulo está muito preocupado, porque é quase que um clube antidemocrático na hora de escolher um presidente. E não à toa está nessa situação. É muito complicado, mas essa questão bate em outros clubes também, do sócio votar, não só conselheiros. Paulo Futebol Clube agora, a gente deixa um pouco de lado essa questão política, essa turbulência administrativa, para falar de campo e bola. 2 jogadores estão sendo apresentados nesse momento lá no CT da Barra Funda, eu ia falar em Cotia, no CT da Barra Funda, o Danielzinho, meia que se destacou pelo Mirassol, e o Carlos Coronel, goleiro brasileiro, naturalizado paraguaio. A Júlia Dotto está acompanhando e a gente sobe som para ouvir o goleiro Carlos Coronel falando pela primeira vez como reforço do São Paulo. Boa tarde, Danielzinho. Boa tarde, Coronel. Bem-vindos ao São Paulo. Começar com o Danielzinho. No Mirassol, o Mirassol jogava com um esquema diferente. O São Paulo joga com o Hernan Crespo. Queria que você comentasse sobre como você pode ajudar o São Paulo com a formação que o Crespo usa ali com os 3 zagueiros, como que você se encaixa nesse esquema do São Paulo. E pro Coronel, eu queria perguntar sobre uma história curiosa que, quando você foi contratado, viralizou nas redes sociais, que você já jogou na linha lá na MLS. Queria que você comentasse esse episódio, se o professor precisar de você na linha também, se você está à disposição. Obrigado. Tarde. Acho que todo jogador que está com o coração aberto, que tem humildade para poder atender a expectativa do comandante, ele vai conseguir ajudar de alguma forma. O Mirassol, ele tinha as maneiras de jogar, as manobras de jogar. O São Paulo também tem o seu jeito de jogar e as suas manobras, suas estratégias. E cabe a mim atender a expectativa do comandante. Então eu estou com o coração aberto, com toda a humildade, para tentar fazer o meu melhor e atender a expectativa dele. Esse fato curioso que você citou aconteceu num jogo da Copa, né, nos Estados Unidos. Acabei entrando no jogo para ser um dos batedores que a gente ia disputando ia para a penalidade. Então foi nesse sentido que eu entrei. Acho que eu não durei nem 30 segundos, nem 1 minuto no campo, mas era especificamente para bater o pênalti. Então foi por isso que eu fui utilizado dessa maneira. Mas eu falei, eu tô para ajudar o São Paulo, então se o professor precisar de alguma posição aí, eu tô à disposição. Boa tarde, Daniel, Carlos Coronel também, sejam muito bem-vindos. Sou o Alexandre Vieira do Carnal Arnaldo e Tirone. Primeira pergunta vai para o Carlos Coronel. Na minha visão, nos últimos anos, a posição que... Aqui, ó. Cadê que eu não... Aqui, ó. Perdão. Aqui, ó. Tava tentando procurar. Na minha visão, nos últimos anos, a posição que mais evoluiu foi a de goleiro. E aí eu queria, referente a isso, te perguntar sobre 2 questões.
O seu jogo com os pés, você avalia como um positivo ou você acha que você ainda precisa melhorar algumas questões? E também, entrando na viralização, viralizou recentemente também uma disputa de pênaltis que você foi protagonista e conseguiu ajudar. É uma das suas principais características mesmo, a disputa de pênaltis? E pro Danielzinho, o torcedor são paulino, ele tem pedido muito um meia armador, um camisa 10, alguém que possa fazer essa função. Eu sei, no Mirassol você acabou atuando mais como um segundo volante, mas você já se vê podendo fazer essa função, podendo ser um camisa 10, podendo atuar, por exemplo, ao lado de Marcos Antônio, de Bobadilla, você pode se colocar disponível também nessa função? Obrigado e novamente sejam muito bem-vindos. Obrigado. Realmente a posição do goleiro ela evoluiu bastante e hoje um fator é que o goleiro geralmente é utilizado também, então eu acho que a gente nunca vai ser protagonista, a gente nunca vai armar uma jogada, vai dar uma assistência, mas claro que é importante você ser uma opção ali para os defensores. E a outra parte, qual que era? Perdão. Isso, foi o episódio que você citou foi contra o Columbus, foi pelo playoff, se eu não me engano. Hoje em dia a gente também analisa muito os batedores, então a gente tem toda a informação, todo um trabalho da comissão técnica que facilita para a gente também. Também acho que é uma característica que eu tenho de estudar bastante e às vezes com uma felicidade também você acaba tendo aproveitamento. Quanto à característica e modelo de jogo e posição de jogo, como eu disse, eu tô com o coração aberto e com toda a humildade para tentar atender o pedido, né, do treinador, da comissão. Se for para me utilizar um pouco mais na frente, eu estou à disposição. Se for para utilizar um passo atrás também, estou à disposição e vou tentar fazer o meu melhor. Boa tarde, meninos. Bem-vindos aí ao São Paulo. Sucesso para vocês nessa trajetória. Me chamo Júlia Dotto, sou da TV Globo. Pro Danielzinho, você já está no bid, pode estrear. Eu queria saber como é que foi quando você percebeu que sua possível estreia seria contra o seu ex-clube que te trouxe até aqui. Que tipo de sensação isso te causa? Se naquele momento foi meio que uma sensação de que coincidência, né? E para o Carlos também, agora voltando ao futebol brasileiro, né? Sua expectativa em relação ao futebol brasileiro do geral. Como que você viu, estando do lado de fora, o futebol, o que você agrega de diferente e o que você percebeu do futebol brasileiro dos últimos anos? Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado, boa tarde. O futebol, ele tem disso, né? Ele tem essas coisas que acontecem. Você sai do seu ex-time, chega num clube atual e você vai fazer a estreia com ele. Mas eu procuro levar isso como eu tenho levado em todos os jogos, de uma forma muito natural, né? Não tem nenhum tipo de ansiedade, não tem nenhum tipo de nervosismo e também não tem essa questão de algo a mais porque é o Mirassol, né? A próxima rodada é contra o São Bernardo e a expectativa, sabe, a motivação do jogo ela vai ser a mesma, sabe? Então eu procuro levar com uma naturalidade. Aí o Danielzinho falando sobre essa curiosidade do mundo da bola, né? Acabou de chegar do Mirassol e a estreia dele no São Paulo vai ser justamente contra esse clube. Pergunta da Júlia Dotto. Agora, Arnaldo, do ponto de vista político, então tem a tal da coletiva do Outem. O Outem é esse cara aqui, ó. É o presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo. Outem Aires de Abreu, ele vai dar uma coletiva hoje lá, porque ele é que está com manobras jurídicas tentando dificultar o Casares sofrer o impeachment. Aumenta o número de votos, muda o dia da votação, só pode presencial e tal. E agora a nova é que tem, você passou por isso, só para falar, tem uma força-tarefa aí maior do Ministério Público para ajudar nas investigações, é isso? É isso, exato, porque são várias investigações envolvendo gente do São Paulo no momento, né? Vários, caso do camarote, caso do depósito na conta do Casares, caso de 12 milhões no caixa, caso da empresa de logística que os dirigentes do departamento de futebol estariam envolvidos. Então, para dar celeridade ao processo, eu adoro essas expressões jurídicas policiais, o Ministério Público entrou junto com o delegado, aquele mesmo delegado que o Vessone falou do caso do Corinthians. Tiago, né? Doutor Tiago. Doutor Tiago, para acelerar as investigações. Agora, Tironi, isso é uma coisa, é o que está rolando no Ministério Público, na Polícia, na Justiça. Outra coisa está rolando na política do São Paulo. Essa é a coisa mais urgente.
Esse tem prazo, porque agora tem novo prazo. A votação do impeachment dá uma geral aí. Então, na calada. O que aconteceu do G4 de ontem para o de hoje? No G4 de ontem, a gente abriu essa questão dizendo que 4 dos 6 grupos políticos que sustentavam o Casares debandaram, abrindo ali uma possibilidade, sim, de 2/3 do quórum do colégio eleitoral para haver o impeachment. O Casares se desesperou e o Outem, que é um líder de um dos grupos do Casares, presidente do conselho, braço direito do Casares, umbilicalmente ligado desde a primeira eleição até o golpe da reeleição, começaram ele e Casares a tramar. Sabe aquela coisa a coisa que a Sabesp está fazendo aqui na rua de todo mundo? Começa a furar a rua de todo mundo, pega a picareta e fura. Começaram a criar obstáculos novos para a votação do impeachment do Casares, já prevendo que, além de perder a maioria do conselho, isso já é fato, o Casares poderia, de fato, ser empichado por 2/3, 171 votos. E aí algumas coisas que já tinham sido lançadas pelo Outem para dificultar o quórum, voto presencial, voto secreto, a questão da data da votação, que já tinha na quarta-feira um protesto gigantesco organizado, ele mexeu esses pauzinhos e atendeu um novo pedido do Casares e não atendeu nenhum pedido da oposição. O pedido novo do Casares era, com base num artigo dúbio do Estatuto, considerar 75%, 3/4 e não 2/3 como a necessidade para o impeachment, elevando de 171 votos para tirá-lo para 191, aumentando mais 20. Daqui a pouco acho que eles inventam alguma coisa para ter 255 votos, os 255 conselheiros, né? Então essa e hoje ele vai dar entrevista e sinceramente, gente, dá entrevista lá no CT, o Outem vai dar entrevista, mas aí a reação foi imediata. A oposição ela vai para a justiça e o torcedor já convocou para sexta-feira, dia 16, e a torcida independente e a torcida da Coisa Real já foram para cima desse protesto, convocando ainda mais, com ainda mais alarde o protesto, e a Independente, inclusive, posta o vídeo simbólico, que são os líderes da torcida na porta, no portão do Conselho Deliberativo do São Paulo, peitando o Outem, ou tirando satisfação do Outem no dia da votação do orçamento do ano passado, final do ano passado, lá atrás, quando já teve protesto. Então, assim, hoje me parece que está fugindo o Outem lá para o CT, que é mais seguro, a Barra Funda. A vida desses caras não vai ter mais paz. E a torcida inteira está contra esses caras. E, para mim, o Outem pode tentar botar o esparadrapo do epóxi e tudo mais. Mas eles vão morrer abraçados dessa forma. Né? Aliás... pode falar. Não, termina. Não, mano, emenda. Não, você falou do lance das organizadas. Quando eu comecei a ver que as organizadas estavam adquirindo ali aquelas casas e ficando tão próxima do Morumbi, estava tudo bem, era um clima tranquilo. Mas na época eu ainda falei assim, cara, a proximidade, a hora que o bicho pegar, tá, os caras não sabem onde eles estão se metendo. Perfeito. Porque uma coisa tá no centro para você se mobilizar, depois ir até o Morumbi. Agora, meu amigo, tá todo mundo ali só atravessar a rua, viu? Para quem não tem familiaridade geográfica, só para explicar, o Morumbi, as duas principais organizadas de São Paulo, elas têm sede imensas, muito grandes mesmo, na rua do Morumbi, exatamente, subindo uma das ruas que sobe, o Morumbi está de frente aqui, tem lá a Estátua do Telê, tem duas ruas, uma à esquerda, uma à direita, e o Morumbi tá entre elas. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Tricolor, principalmente em relação a esse confronto contra a equipe do Mirassol, domingo, às 20h30, com transmissão do Cazé TV
HBO Max e também da Record. Estreia complicada aí do São Paulo, vai encarar a equipe do Mirassol, a equipe que foi muito bem no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos entre Mirassol e São Paulo. São 2 vitórias do São Paulo, 1 empate e 2 vitórias do Mirassol. Essas 2 vitórias do Mirassol foi no Campeonato Brasileiro da temporada passada, onde venceram lá na casa deles por 3-0 e venceram o São Paulo no Morumbi pelo placar de 2-0. Ou seja, confronto muito difícil. Principalmente também o São Paulo só teve uma semana de preparação, um pouco mais de uma semana, para estrear no Campeonato Paulista. Ou seja, os jogadores ainda não têm as mínimas condições decentes de jogar uma partida de futebol. Mas o calendário brasileiro é complicado assim mesmo e vai ter que encarar da melhor forma possível e esquecer a questão dos bastidores que segue fervendo aí no clube. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!